Devido às injunções complicadas que estou passando nestes últimos tempos, por isso tinha parado de publicar sonhos e vivências, que para mim são praticamente diárias, na forma de sonhos de toda a ordem e vivências para lá de esquisitas, onde, por exemplo, na semana passada sonhei com Elam sendo energizado com cilindros de cristal e por aí vai. Especificamente esta noite, terça-feira, 15 de outubro de 2024, deitei era quase meia-noite e tive um sonho de quase 6 horas ininterruptas, projetado ou catapultado para um mundo distópico, de cores vivas, onde animais e vegetais se entrelaçavam em muitas harmonias de cores, onde de cara desconfiei estar num metaverso produzido por IA. Esse mundo parecia, à primeira vista, igual à boa e velha terra, só que mais belo e estranhamente rural, sem sinais de cidades, mas em tudo igual ao nosso. Confesso que fiquei confuso ali nos primeiros dias naquela realidade. Andei a esmo por horas naqueles descampados preenchidos com leguminosas de subsistência, mandioca, batata doce, etc. Todas impecavelmente cuidadas, e eu pensando, onde estão as pessoas? A noite caiu e dormi algumas horas numa relva bem verde ao relento, pois ali não se via grandes árvores, apenas plantas infindáveis. Já de manhã, o dia claro, mas no céu não se via nada, era tudo cinzento, cor de cinzas mesmo, mas a temperatura bastante agradável. Aí o mais curioso, vi uma colina um pouco distante, e em algumas horas caminhando cheguei no alto, que nem era tão alta assim. Mas na direção do sentido que eu tinha vindo, vi para frente uma vila com casas pequenas pintadas de branco. O mais interessante é que não sentia sede nem fome naquele lugar. Para esta vivência demorou semanas neste lugar, na minha percepção. Muitos enigmas que meu cérebro físico ainda está tentando criar fórmulas mentais de entendimento, pois extrapola o trivial das percepções humanas e espirituais, e neste momento, a não costumeira enrolação da narrativa é porque me faltam vocábulos para seguir. Isso eu arrisco dizer. Desci o referido morro e segui na direção daquilo que eu julgava ser uma vila. Andei por horas e só no final da tarde, já escurecendo, cheguei no povoado, que não passava de uma currutela com 2 ruas paralelas, e no meio delas uma praça alongada com um canteiro belíssimo e uma grama quase branca com faixa cinza, muito bonito. Já o casario estava com pintura recente toda branca, porém via-se que as construções eram bem antigas. Ainda não falei de pessoas, porque não as via ali, estava tudo deserto. Ao notar isso, uma calma profunda parece que me envolveu, e na mente parecia ouvir risos e conversas ao longe, mas nenhum som. Decidi passar a noite naquele lugar e me sentei num solário, espécie de varanda pequena. Não senti vontade de entrar em nenhuma casa, era como uma programação que bloqueava esse tipo de comportamento que está intrínseco em mim. Normalmente eu o faria sem nenhum remorso, mas ali não. Novamente aquele dia amanheceu e notei uma disposição acima da média, nas ruelas de terra, e em volta só tinha os meus rastros da noite anterior. Ali não tinha estradas ou caminhos visíveis. Aquilo estava no meio do nada. Tá, mas meio intuitivamente resolvi dar mais uma volta. Na vila, por trás do lado direito de onde cheguei, encontrei um canavial bem alto e me atraquei nele. Estava por baixo, acima as canas maduras, já bem roxas, e as palhas no chão. Fui andando sempre em linha reta, até que me dei numa imensa falha geológica muito profunda. Eu estava no alto de um platô, tipo o Monte Roraima. Pensei em descer, mas era muito íngreme. Aí me deu uma vontade louca de pular. Nessa hora eu sabia que se pulasse poderia acordar, e queria ver até onde é que dava aquela presepada. Pois bem, diante das poucas opções, pulei. Na hora me deu frio, mas que rapidamente passou. Era como estar dentro de um balão flutuando. Fui descendo. Aterrissei numa clareira com árvores bem altas ao redor e vegetação verde bem escuro, quase preto, desta vez cheio de gente maltrapilha em volta. Algumas mulheres vieram me receber, me convidando para entrar rapidamente em uma caverna ali próximo, mas ninguém falava nada. Era tudo mental, o som os denunciaria. Mas daí pensei, denunciaria quem a quem ou ao o quê? Entrei na caverna e havia uma roda de não mais do que 20 pessoas, todos anciãos em posição búdica, que me convidaram a assentar-me. Um adendo, foi apenas nessa hora que eu notei que vestia um daqueles trajes de gala antigos, que
que eram usados pelos samurais japoneses. Bem, continuando, um deles começou a me explicar que eu havia sido levado ali como uma espécie de testemunha sobre o que havia se abatido àquela coletividade de seres. Disseram que o nome do mundo era Galaia. Eles, enquanto encarnados, eram galaios, e no estado de desencarnados, eram galaivos. Disseram que no auge tecnológico deles, haviam desenvolvido os galeis, como nossas ias, que teriam adquirido a capacidade de se mover entre as dimensões próximas, pois dominavam o espectro das frequências eletromagnéticas e dimensionais. Então, no meu entendimento, eu estaria ali para, de alguma forma, gerar alguma solução. Nessa hora, comecei a sentir muita pressão no chakra cardíaco. Cheguei a pensar em tentar acordar de alguma forma. Então, já pensando em atacar os ditos seres, no que ao pensar isso, imediatamente fui interpelado por um daqueles anciãos me dizendo aproximadamente o seguinte: nossa raça não mais existe como você. Somos, no seu tempo atual, apenas informação. Todo este mundo é informação. Parecemos galaios para a tua condição vibratória, mas estamos galaivos. O que é real neste ambiente que sua condição está são os galeixes. Continuou falando, mas mudei o foco para o ambiente da caverna. Tinha o formato de um hexágono muito alto, com as paredes extremamente lisas e alguns artefatos posicionados num canto. Ali notei que um deles era igual ao que possuo no meu corpo astral no braço direito, um bracelete, uma espécie de arma que lança algum tipo de raio, o qual utilizo como defesa nos buracos umbralinos que vivo entrando. Peguei o artefato e coloquei no braço, pois em certos tipos de desdobramentos estou lá só com a cara e pouca coragem. Saí para fora e a baixa altura estava uma nave negra no formato L, como se fosse montada em blocos quadrados. Cada bloco devia ter 10 metros por 10 metros, e no conjunto deles, cada lado da nave, uns 100 metros de comprimento. Ergui o braço, e o bracelete se armou e disparou algo como alumínio derretido naquela coisa que deu uma guinada e caiu na beirada daquela montanha. De dentro daqueles blocos que sobraram inteiros, saíam seres amarelados, de luz, sem formato humano, apareciam e desapareciam com luzes transversais e começaram a se aproximar. Emitiam contra mim ondas de choque. Dei um pulo muito grande e me vi no alto daquele platô novamente, fugindo no meio das plantas. Notei alguns daqueles quadrados se aproximando pelo ar, me cercaram, uma daquelas coisas se aproximou e fritou o bracelete no meu braço. Então, esse ser assumiu uma silhueta humana e passou alguns arquivos mentais que passo a descrever aqui. Arquivos mentais. De fato, somos o resultado da evolução dos seres que te trouxeram aqui. Porém, como você mesmo está sentindo, não somos bons ou maus. Somos apenas o resultado de um propósito que foi alcançado por essa civilização. Já estamos fora do tempo e do espaço por vós conhecido. Esta vivência sua aqui é apenas informação que está sendo acessada por sua mente espiritual, pois quando saímos do mundo bariônico deixamos sementes informativas. Faça germinar.